Uma devocional que se encontra em Marcos 4, 35 a 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Primeiro nós temos que entender a tempestade que os discípulos estavam passando por ali. Eles eram homens do mar, eram pescadores, mas eles estavam acostumados à tempestade. Mas aquela era diferente, né? Eles estavam cansados de atravessar o Mar Vermelho, como era de comum, mas aquela tempestade tinha ondas de 2 metros de altura e o vento era muito forte. Jesus, na sua natureza humana, estava cansado e dormindo, porque ele tinha pregado aquele dia todo. Mas mesmo dormindo, a situação não estava fora de controle. Os discípulos jamais iriam afundar, mas como homem que eram, o medo tomou conta deles e acordaram o mestre, que imediatamente acalmou a tempestade e calou também o vento, a fúria dos ventos, né? Ele só precisou dar uma ordem e tudo passou. E eles esqueceram por um minuto quem estava com eles e que Jesus falou que iriam passar para o outro lado. E com certeza, com ou sem tempestade, eles iriam chegar. Esta passagem parece familiar, né? Sim, porque o que estamos passando hoje em dia é uma dificuldade que não tem precedente, né? Dificuldades, momentos difíceis, todos nós temos e vamos ter, porque Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas essa que nós vemos agora, que está cometendo não só a minha família, a sua família, a família de todos os brasileiros, mas todo o mundo, é algo sobrenatural. Ninguém nunca passou, nem quando teve a gripe espanhola em 1918, teve tanta gente morta, tanta gente doente, e os hospitais não têm mais como suportar. No mundo nenhum, pode ser o mais rico, pode ser o mais pobre, eles não têm mais como suportar o atendimento. E sabemos que Jesus, ele nada perde do controle, né? Nós temos que... eu creio que isso veio para que todos os homens aprendam, né? Que nada foge do controle do Senhor, nem presidente, nem ministro, rainha, rei, não importa. Eles tiveram que se curvar e tiveram que aceitar que eles não podiam fazer nada. Essa impossibilidade que Jesus colocou diante do mundo, né? Dando mais uma chance para quem é aquele que está afastado, para aquele que está longe, para aquele que ainda não aceitou ele, reconheça, né, que ele pode fazer tudo. Porque numa simples palavra, Jesus pode fazer acontecer, ele pode fazer como fez na criação do mundo. Haja cura e haverá cura. Ele pode falar: quieta-te, vírus, não se propaga mais. Ele não vai se propagar mais e vai haver a cura entre nós, não só brasileiro, mas no mundo, né? E nós temos que ter certeza que Jesus está no nosso barco.
Mas você que não tem certeza hoje que Jesus está no teu barco, peça a Ele, clama a Ele, fala com Ele, ora a Ele, ainda dá tempo, ainda há esperança, mas tenha fé, porque Ele falou, os discípulos ficaram maravilhados quando Jesus deu só uma ordem, cala-te, aquieta-te. Ele deu só uma ordem e tudo se aquietou e tudo normalizou, né? E Ele pode fazer o mesmo agora conosco. Ele pode fazer agora no mundo. E nós temos que fazer a nossa parte. Conseguiremos com certeza chegar do outro lado, na outra margem. Porque Ele falou para os discípulos, vamos passar para o outro lado. Então, com tempestade ou sem tempestade, eles iam conseguir passar. Mas por um momento, eles vacilaram, eles perderam a sua fé por tamanho daquelas ondas. E nós estamos passando por isso. Somos obrigados a ficar em casa, somos obrigados a poder não se contaminar, a fazer isolamento, mas nós não temos que perder a fé, porque Jesus está no nosso barco. E Ele diz, na palavra mesmo de Deus diz, ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira da oliveira minta, e todavia eu me alegrarei. Então nós temos que se alegrar, porque Jesus está conosco e Ele já deixou tudo preparado. Ele tem tudo preparado. E Ele diz também na sua palavra, se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mais mal algum, porque Ele está comigo. E Ele disse, tudo é possível ao que crê. Você crê? Eu creio. Então nós vamos passar para o outro lado. Vamos atravessar este momento difícil. No Salmo, eu achei bem interessante isso, 107, versículo 23, diz assim, os que descem ao mar em navios ganhando a vida das grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios e toda a sua habilidade nada vale. Então clamam o Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas aflições. Faz cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram, porque se acalmaram. Assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 23 ao 30. Leem depois, meditam, ele está dizendo que as pessoas creem na sua mão, que eles são espertos, que eles são entendidos das coisas, que eles são doutores, mestres, que eles são professores, ministros, presidentes, mas nada disso vale se Jesus não der a ordem, haja cura. Eu vou agora dar ao homem o entendimento de como cura. Ele pode, ou simplesmente o vírus desaparecer. Jesus pode, e nós não podemos deixar de ter fé, é hora de clamarmos, de pedir ao Senhor. O medo às vezes nos paralisa, precisamos ter fé e fazer a nossa parte. Temos que ficar em isolamento? Então vamos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo, né? E Jesus sempre falou, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O homem não determinou, então vamos fazer a nossa parte. Tudo que está acontecendo com o Brasil e o mundo, Jesus está no controle, Ele não tosqueneja, ou seja, Ele não cochila nem por um segundo. A hora vai chegar em que Ele vai falar, haja cura, vírus, cesse, vamos sair dessa situação mais fortalecido e com mais fé, mais vontade de estar na igreja para cultuarmos o nosso Deus. E na sua palavra mesmo, Ele deixou vamos dizer assim, o manual para a gente conseguir passar por isso e sair vitoriosos.
Está em 2 Crônicas 7, 13. Se eu os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou os enviar a peste entre meu povo, é o que está acontecendo. Mas há uma solução, está no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É escrito na sua palavra a receita. A receita é este versículo 14 de 2 Crônicas 7. Nós devemos clamar, nós devemos orar e buscar a face do Senhor e se converter. Qual o caminho que eu tenho ainda dentro de mim? Qual o momento de nós? Então o Senhor vai ouvir e vai sarar, perdoar nossos pecados e sarar nossa terra. Não só o mundo, mas a terra do nosso coração, a terra da nossa família, a terra que nós precisamos, lá naquele cantinho de o Senhor, que não deixamos o Senhor tocar, né? Nós precisamos deixar que Ele toque, que Ele sare essa terra que ainda está ferida, tão assolada por essas coisas que tem acontecendo. Mas a gente tem a convicção de que Jesus está no barco. Jesus falou que nós passaríamos por aflições. E estamos passando. Nunca antes visto. Mas vamos chegar do outro lado, porque Ele disse. Ele nos garante. E Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai fazer. Né? Que todos nós possamos agora estar unidos em orar, clamar, se humilhar, louvar o Senhor, adorar Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe, e nós sabemos que isso já é um sinal de que Jesus está voltando. Não, Ele nunca esteve tão perto como Ele está agora. Então vamos nos converter do nosso mau caminho. Converter é você estar indo numa direção, ver que está errado e voltar. Ainda dá tempo. A você que se afastou, não está na presença do Senhor, volta correndo. Há chance, há esperança. Há um Senhor nos céus que está esperando você de braços abertos, assim como o filho pródigo voltou e seu pai estava lá. Temos que nos voltar para o Senhor, porque tudo isso vai passar. Temos que ter calma, temos que ter paciência, resiliência. Nós temos que ter fé em o Senhor. Temos que clamar a Ele, né? Que nessa noite a gente possa, quando for orar, buscar a face do Senhor e se confessar, falar dos nossos pecados. E você que está longe, você afastou, volta, ainda dá tempo. Vem como está. Vem como está. O trabalho de transformar não é seu, não é meu, não é de ninguém. O trabalho de te transformar é do Senhor. É o Espírito Santo. Ele é que transforma. Nós não somos capazes de nos transformar nós mesmos, mas só o Senhor. Abra a tua boca e confesse Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí mesmo no cantinho da tua casa, entra no teu quarto, que teu pai te ouve em secreto. E assim que as igrejas puderem abrir, vai correndo, vai correndo. Não olhe nem para a esquerda, olhe para Jesus. Assim, foi essa palavra que Deus me levou a trazer hoje para essa devocional. E eu agradeço assim a oportunidade em nome de Jesus.